Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos aí para uma videoaula rápida e prática sobre conjuntos. Praticamente tudo a gente vai estar trabalhando nessa super videoaula. Vem comigo. Conjunto é representação de vários elementos. Por exemplo, você pega aqui, vou representar dentro desse conjunto cores. V de verde, amarelo, azul vou chamar de Z e B eu vou chamar de branco. Verde, amarelo, azul e branco. Cada elemento desse aqui representa elementos de um conjunto. Ela tem uma característica? Tem. Você pode escrever o conjunto com símbolos assim. Você pode colocar como propriedade, você bota X, essa barra é tal que X é cor da bandeira do Brasil. Então, quais são as cores da bandeira do Brasil? Verde, amarelo, azul e branco. Beleza? Que a gente pode representar assim pelo diagrama. Isso aqui é chamado diagrama de Venn. Você faz um círculo e aqui dentro você coloca todos os objetos, todos os elementos. V, A, Z e B. Então, um conjunto representa uma coleção de objetos, de características, né? E assim por diante. A primeira coisa que eu quero falar é sobre pertinência. Existe um símbolo, esse símbolo aqui, ele é chamado pertence. Esse aqui é chamado de não pertence. E o que ele representa para a gente? Ele representa a relação entre os elementos do conjunto. Então, ele trabalha sempre elementos. O que eu estou querendo dizer? Eu posso falar que o A pertence ao conjunto A. Eu posso falar que o Z pertence ao conjunto A, porque estão dentro. Agora, eu não posso falar que o 7 pertence ao conjunto A. Isso está errado. Então, tem que falar o quê? Que ele não pertence, porque o 7 é um número e o conjunto A é o conjunto das cores, beleza? Por exemplo, você pode falar assim, R de, sei lá, rosa, pertence ao conjunto A? Não, não pertence, porque a bandeira, o conjunto que eu chamei de A na minha brincadeira, não é um conjunto, não é um elemento, não é uma cor da bandeira do Brasil. Beleza, beleza. Quando a gente fala de inclusão, a gente fala de subconjuntos, né? Basicamente, qual é a ideia aqui de subconjuntos? A ideia é você fazer o seguinte: se eu tenho que o conjunto A novamente são os elementos V, A, Z e B, se eu tenho esse como os elementos, eu posso ter um subconjunto. Digamos assim, a minha camisa, ela tem duas cores. Qual é a cor da sua camisa? Verde e azul. Esse conjunto, perceba, os dois elementos estão dentro do meu conjunto A. Então, a gente fala que B está contido em A. Então, esse símbolo significa está contido. Beleza? Ou seja, está dentro. A gente fala aqui que B é subconjunto de A. Então, de A. Ou seja, quando todos os elementos de um conjunto pertencem a um outro conjunto, quando todos, significa que ele é subconjunto, ele está dentro desse, ok? Logo, a gente tem um outro conceito também, que é o conceito de complementar. O que significa? O complementar, ele representa o que falta, né? Então, geralmente, a gente coloca complementar de B em relação a A. Ou seja, complementar é basicamente o que falta, né? Então, complementar é o que falta, ou seja, o que falta para o B ficar igual a A? Ué, o que falta é o A e o B. Então, você coloca o complementar é o A e o B. Então, complementar é a comparação entre dois conjuntos e você vai verificar o que falta. Isso significa complementar, beleza? Continuando. Então, temos aqui a interseção e a união entre conjuntos. O que é interessante? Você tem que perceber, por exemplo, se eu tenho um conjunto A aqui que ele tem os elementos 1, 2, 3, 5 e 7. E se você tem um conjunto B aqui que ele tem os elementos 2, 3, 5, 7, 10 e 12,
Você percebe nitidamente, quando você olha com bastante atenção, que o 2 ele se repetiu, que o 3 ele se repetiu, que o 5 ele se repetiu, que o 7 ele se repetiu. Esses caras que se repetem a gente chama de interseção, né? Que a gente coloca com esse símbolo aqui, ó, como se fosse um U de cabeça para baixo. Então, a interseção são os elementos que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo, né? Pertence tanto a um quanto a outro. Beleza? Beleza. Outra coisa interessante é você pensar na união, né? Então, isso aqui é o que a gente chama de interseção. E o que é união, Humberto? A união é a junção dos dois, como se fosse a soma. Ah, e a interseção sempre considera o conjunto, a letra E. E a união sempre a conjunção ou, né? Digamos assim. Palavrinha ou, palavrinha E, ou letra E, tanto faz. Ou seja, é algo que faz parte de um conjunto e de outro. É a interseção. Faz parte de um conjunto ou de outro. É a união. A união é como se fosse, entre aspas, é como se fosse uma soma. Não é soma matemática, é a soma de elementos. Então, ou seja, a união de fato é esse U. Se aqui é o U de cabeça para baixo, aqui é o U de cabeça para cima, digamos assim. O que seria a união? A união você vai colocar todos os elementos. Eu tenho de 1 a 7. 1, 2, 3, 4, 5. Não tenho 6, cuidado. 1, 2, 3, 4. Não tenho 4, perdão, tá vendo? Como é que tem que tomar cuidado com o conjunto? 1. É bom riscar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 5 e 7. 5 e 7. Pera, o 2, o 3, o 5 e 7 eu já fiz. Aí falta quem? Falta o 10. Falta o 12. Deu para entender? Você não vai repetir ninguém. Porém, você não pode esquecer ninguém. Essa que a gente chama de união. Ou seja, interessante a gente representar em forma de diagrama, né? Olha que legal, em forma de diagrama de Venn. Você tem um conjunto A e um conjunto B. O conjunto A e o B eles vão sobrepor um ao outro. Isso vai gerar aqui no meio que a gente tem de interseção. Ou seja, o 2, o 3, o 5 e o 7, a gente geralmente coloca uma bolinha do lado dele assim, esses elementos participam dos dois conjuntos, pertencem aos dois conjuntos. E para terminar, o que ficou sobrando aqui no conjunto A? Somente um 1 no conjunto A na parte de cá. E na parte de cá, o que ficou sobrando do B? 10 e 12. Certo? Então, eles possuem elementos, a gente já fala em comum, mas ele possui elementos exclusivos também. O A é exclusivo do 1, é apenas do 1. E o B, o 10 e o 12 são apenas de B. Beleza? Vamos para esse exercício aqui. Você já deve ter notado o enunciado. Ele conta uma historinha, ele fala algumas características interessantes. E ele fala o seguinte: 420 é I, você não pode vir e colocar 420 aqui. Ele fala que 134 é E, você não pode colocar 134 é E. Então sabemos que 150 não pertence a nenhum dos dois. Eu estou representando o que está escrito lá em cima. Ou seja, nesse diagrama eu sei que esse 150 ele fica aqui fora. A única coisa que eu sei é essa. Ah, Humberto, mas por que eu não posso pegar o 420 e colocar aqui? Gente, porque tem uma parte que é dos dois. Pode ter gente que fala o inglês e o espanhol, estuda o inglês e o espanhol ao mesmo tempo, os dois. Então, eu vou chamar essa parte central aqui de X. Perceba, o problema não deu o valor de I interseção com E. Ele não deu, eu chamei ele então de X. Beleza? Beleza. Então, consequentemente, aqui eu vou ter 420 menos essa partezinha X. Aqui eu vou ter a parte 134 menos essa parte do meio que é X. Então, essa parte é exclusiva, essa parte é exclusiva. 420 é todo mundo, por isso que eu tenho que diminuir essa parte de dentro. Ué, Humberto, como é que eu faço para terminar agora? E não podemos esquecer que o total de matriculados é 650. Então, pera. Nesse desenho eu tenho uma visão interessante, que é o quê? Esse cara somado, eu vou ter o seguinte cálculo.
420 menos x, mais o x, mais 134 menos o x, a soma disso tudo, sabe quanto que vai dar? Vai dar exatamente 500. Humberto, por que 500? Ué, para pensar. Se 600 é o total, 650 é o total, e aqui é 150, então eu tenho 650 menos 150, certo? 650 menos 150. E esse cálculo vai gerar para mim o quê? Vai gerar para mim a seguinte situação. Esse x vai cortar com esse x. Eu vou fazer a conta. 500 menos 420 menos 134. E eu vou ter a seguinte resposta. O x vai valer 54. Galera, depois que eu descubro que o x é 54, ou seja, x 54 é a galera que participa de inglês e de espanhol. Consequentemente, esse valor aqui é 54, substituindo. 420 menos 54 dá exatamente 366. E 134 menos 54 dá exatamente 80. Beleza? Então, eu tenho todos os valores e aí eu respondo. Qual é a união dos dois conjuntos? Soma tudo. Beleza? Somou tudo, a gente já sabe que a união de inglês com espanhol, obviamente, 500. A interseção, já achei, 54. E fala, qual é apenas inglês? Apenas inglês, já coloquei, 366. E apenas espanhol, 80. Então, 366 mais 80 dá exatamente 446. E assim a gente finaliza a primeira videoaula, o primeiro exercício, primeira videoaula de conjunto, né? Vamos para a aula 2. Acompanhe na descrição tudo de conjunto do meu canal, na descrição desse vídeo muito importante. Espero inicialmente ter ajudado vocês. Forte abraço, fiquem com Deus, bons estudos e tamo junto.